Sangue manchava a cela sob ele enquanto Benjamin Oakley cavalgava para o vale. Mas era apenas ferrugem de anos de uso intenso que marcava o couro agora, não violência. Ele havia deixado esses dias para trás no Texas há 3 meses. Foi quando o último de sua família foi enterrado sob o sol implacável. E ele finalmente admitiu que não havia mais nada que o prendesse lá. A égua cinza sob ele, chamada Stella, descia com cuidado pelo caminho rochoso. Ela ia em direção à fina coluna de fumaça que subia de algum lugar ao longe. A noite estava chegando rápido e Benjamin sabia que não deveria passar outra noite sozinho. Não nessas montanhas do Colorado em abril, quando as temperaturas ainda podiam cair abaixo de 0 depois de escurecer. Ele tinha 26 anos e sentia o dobro dessa idade. O peso da peregrinação havia se instalado em seus ossos nos últimos meses. Fazia cada quilômetro parecer 10. Ele havia feito trabalhos avulsos de cidade em cidade. Nunca ficava tempo suficiente para desenrolar seu saco de dormir mais de 1 ou 2 vezes. A corrida do ouro havia trazido milhares para o território do Colorado. Mas Benjamin não procurava fortuna no chão. Ele não tinha mais certeza do que estava procurando. Apenas que reconheceria quando encontrasse. Ou talvez essa fosse apenas a mentira que ele contava a si mesmo para continuar em frente. A fumaça ficou mais densa à medida que ele descia. Logo ele pôde distinguir construções na luz que se apagava. Não era exatamente uma cidade, mas uma pequena fazenda. Ela ficava aninhada em um vale protegido, onde as montanhas formavam barreiras naturais contra o vento. Uma casa modesta ficava no centro, construída com troncos mal lavrados que o tempo tornara cinza prateados. Um celeiro se inclinava ligeiramente para um lado, e ele podia ver cercas que demarcavam pastos onde um punhado de gado pastava. Galinhas se espalharam quando ele se aproximou. Seus grasnidos indignados quebravam o silêncio pacífico. Benjamin parou Stella perto da casa e desmontou lentamente. Suas pernas estavam rígidas pelo longo dia na cela. Antes que ele pudesse gritar uma saudação, a porta da frente se abriu. Um homem surgiu segurando um rifle. Ele era mais velho, talvez na casa dos 50 anos. Tinha uma barba grisalha e espessa e olhos desconfiados que observavam cada detalhe do estranho à sua frente. "Boa noite", disse Benjamin, mantendo as mãos visíveis e longe da arma em seu quadril. "Eu esperava que você pudesse me dar um pouco de água para minha égua e me indicar o caminho para Black Hawk. Parece que me perdi." O homem o estudou por um longo momento antes de abaixar ligeiramente o rifle. "Black Hawk fica a mais 2 horas ao norte, mas você não chegará lá antes de escurecer. Essas trilhas na montanha são perigosas quando não se pode ver onde se está pisando." "Eu consegui até agora", disse Benjamin, embora soubesse que o homem estava certo. "Sua égua não", respondeu o homem, acenando para Stella. "Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Benjamin se virou para olhar e praguejou baixinho. O homem estava certo. Ele estava tão focado em simplesmente seguir em frente que não notou a leve manqueira de Stella. A culpa o invadiu. A égua o havia carregado fielmente por 3 estados, e ele estava tão envolvido em sua própria miséria que não prestou a devida atenção. "Deixe-me dar uma olhada nela", disse uma voz, e Benjamin se virou para ver uma jovem saindo do celeiro. Ela carregava um balde em uma mão e se movia com a passada confiante de alguém completamente à vontade em seu ambiente. Cabelos castanho-avermelhados escuros estavam presos em uma trança prática, e seu vestido era de chita simples, usado com botas de trabalho que já viram dias melhores. Mas foram seus olhos que chamaram sua atenção. Verdes como grama nova e afiados de inteligência, enquanto avaliavam tanto ele quanto sua égua. "Teresa sabe lidar com qualquer animal melhor do que qualquer pessoa que eu já conheci", disse o homem mais velho, com parte da desconfiança deixando sua voz. "Thomas Ellsworth, esta é minha fazenda e essa é minha filha." "Benjamin Oakley", ele respondeu, tocando a aba de seu chapéu em direção a Teresa. "Eu ficaria grato por qualquer ajuda." Teresa já havia largado o balde e passava as mãos pela perna de Stella com uma competência gentil. A égua, geralmente arisca com estranhos, ficou perfeitamente imóvel sob seu toque. "Contusão na pata, eu acho", disse Teresa depois de um momento. "Não é grave, mas ela precisa de descanso. Andar mais 2 horas esta noite pioraria muito a situação." "Temos espaço no celeiro", disse Thomas, embora parecesse relutante. "Você pode dormir lá por esta noite. De manhã, se a égua estiver melhor, você pode continuar." "Eu agradeço", disse Benjamin sinceramente. "Posso pagar pelo incômodo."
Não aceitamos caridade, mas também não recusamos viajantes necessitados, respondeu Thomas bruscamente. Vamos acomodar sua égua antes que escureça completamente. Benjamin conduziu Stella em direção ao celeiro, muito ciente de Teresa caminhando ao seu lado. Ela cheirava a feno, fumaça de madeira e algo floral que ele não conseguira identificar. Ele tentou não encarar, focando-se no celeiro enquanto se aproximavam. Podia estar um pouco inclinado, mas era robusto o suficiente, com baias limpas e feno fresco empilhado no canto. Você veio de longe? Perguntou Teresa, enquanto o ajudava a remover a cela de Stella. Do Texas originalmente, disse Benjamin. Estou em movimento desde fevereiro. Fugindo de algo ou em direção a algo? A pergunta foi tão direta que ele a olhou surpreso. Ela encontrou seu olhar firmemente, sem falsidade ou modéstia em sua maneira. Ele achou isso revigorante depois de meses de conversas superficiais em inúmeras cidades. Nenhum dos dois. Ambos. Eu não tenho mais certeza, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Bem, você pode descobrir isso depois de uma boa noite de sono, disse Teresa de forma prática. Ela examinou o casco de Stella mais de perto, limpando um pouco de terra compactada e uma pequena pedra. Foi isso que causou o problema. Deixe-a descansar amanhã também, por segurança. Não quero me impor por mais tempo do que o necessário. Meu pai precisa de ajuda para consertar a porta do celeiro, disse Teresa, endireitando-se. As dobradiças finalmente cederam na semana passada. E é muito pesada para uma pessoa só. Se você ajudar com isso amanhã, ficamos quites por 2 noites de hospedagem. Benjamin assentiu lentamente. Parece justo. Ótimo. Vou trazer seu jantar assim que comermos. Há uma bomba d'água nos fundos para se lavar. Ela saiu antes que ele pudesse agradecer, movendo-se com a mesma passada decidida de volta para casa. Benjamin acomodou Stella na baia mais confortável, certificando-se de que ela tivesse ração e água fresca antes de explorar suas acomodações para a noite. O palheiro serviria. Ele havia dormido em lugares muito piores nos últimos meses. Fiel à sua palavra, Teresa apareceu cerca de 1 hora depois. Ela carregava um prato coberto com um pano e uma caneca fumegante. Ensopado e café, ela anunciou. Não é nada chique, mas vai te encher. Cheira como o paraíso, disse Benjamin com sinceridade, aceitando o prato. Seu estômago o lembrou ruidosamente que ele só havia comido carne seca e biscoitos duros o dia todo. O ensopado era rico em carne e vegetais, temperado com ervas que o tornavam infinitamente melhor do que qualquer coisa que ele havia comido em semanas. Teresa sentou-se em um fardo de feno, aparentemente sem pressa de ir embora. Então, o que você fazia no Texas? Criação de gado, principalmente. Meu pai tinha uma propriedade perto de San Antônio. Não era enorme, mas o suficiente para manter 3 filhos ocupados. Ele morreu há 2 anos. Meu irmão mais velho adoeceu no ano passado. Pneumonia. Meu irmão mais novo foi jogado de um cavalo em janeiro e quebrou o pescoço. As palavras saíram secas, sem emoção por causa de tantas repetições. Vendi o que restou e comecei a cavalgar. Sinto muito, disse Teresa em voz baixa, e ele pôde ouvir uma simpatia genuína em sua voz. É muita perda para carregar. E você? Benjamin perguntou, ansioso para desviar a conversa de si mesmo. Nasci aqui, originalmente do Missouri, mas não me lembro muito. Viemos para o oeste quando eu tinha 6 anos, em 1863. Minha mãe queria aventura e meu pai queria terras. Tentamos a mineração primeiro, perto de Central City, mas meu pai nunca ia ficar rico. Este vale, no entanto, era perfeito para a agricultura. Estamos aqui há 12 anos. Sua mãe morreu há 5 anos. Febre. A voz de Teresa era objetiva, mas ele pôde ver a sombra que cruzou seu rosto. Somos só meu pai e eu desde então, cuidando do lugar. Nos saímos bem. O gado rende dinheiro e vendemos ovos e vegetais para os mineiros quando podemos. É muito trabalho para 2 pessoas. Nós damos conta. Meu pai é forte e eu não tenho medo de trabalho duro. Ela se levantou, tirando o feno da saia. Você deveria descansar. Amanhã chega cedo em uma fazenda. Obrigado pela comida e por ajudar com a Stella. Os animais merecem bondade, disse Teresa simplesmente. Durma bem, Benjamin Oakley. Ele a observou desaparecer na escuridão crescente, sua lamparina balançando como um vagalume, enquanto ela atravessava para a casa. Então ele terminou seu jantar lentamente, saboreando cada mordida.
e tentou não pensar em como a primeira conversa real que ele teve em meses veio de uma mulher que ele deixaria para trás em 1 ou 2 dias. O sono veio mais fácil do que em semanas. Provavelmente porque o palheiro era genuinamente confortável e ele estava exausto até os ossos. Ele acordou com a luz cinzenta da madrugada se infiltrando pelas frestas nas paredes do celeiro. E também com o som de alguém se movendo no andar de baixo. Sentando-se, ele pôde ver Teresa ordenhando uma vaca. Sua bochecha pressionada contra o flanco do animal, enquanto suas mãos trabalhavam em um ritmo treinado. "Bom dia", ele chamou de cima, passando os dedos pelos cabelos em uma tentativa fútil de parecer apresentável. "Bom dia. Tem café na casa se você quiser. Meu pai já está trabalhando na cerca sul." Benjamin desceu e verificou Stella primeiro. A égua parecia estar de melhor humor, embora o casco ainda estivesse sensível quando ele o examinou. Teresa estava certa sobre a necessidade de um dia extra de descanso. Ele foi para a casa, onde Thomas de fato estava ausente. Mas uma cafeteira estava aquecendo no fogão. Ele se serviu de uma xícara e estava na varanda bebendo quando Thomas apareceu vindo da direção dos pastos. "Sua égua?" Thomas perguntou sem rodeios. "Melhor, mas ainda precisa de descanso." "Imaginei. Teresa disse que você concordou em ajudar com a porta do celeiro." "Com prazer." Eles trabalharam durante a manhã, removendo as dobradiças quebradas e posicionando as novas que Thomas havia encomendado de Black Hawk semanas atrás. A porta era de fato muito pesada para um homem só, mas entre os dois, eles fizeram um progresso constante. Thomas não era de muita conversa, mas trabalhava duro e sabia o que estava fazendo. Benjamin se viu caindo no ritmo familiar do trabalho físico. O tipo em que seu corpo se lembrava do que fazer e sua mente podia divagar. Era um trabalho bom e honesto, do tipo que te deixava cansado, mas satisfeito no final do dia. O tipo de trabalho que ele cresceu fazendo antes de tudo desmoronar. Teresa trouxe o almoço por volta do meio-dia. Frango frio e pão fresco com manteiga. Eles comeram na sombra do celeiro e Benjamin se viu observando-a enquanto ela relatava o trabalho da manhã para seu pai. Ela havia coletado 2 dúzias de ovos, encontrado um ponto fraco na cerca norte, que precisaria de atenção, e tratado uma vaca com uma infecção leve. Ela falava com confiança e competência, e Thomas ouvia com respeito. Esta era claramente uma parceria nascida da necessidade, mas fortalecida pela capacidade mútua. "Você tem uma boa estrutura aqui", comentou Benjamin. "Deve ser gratificante construir algo que dura." Quando o tempo coopera, o gado fica saudável e os mineiros ainda têm dinheiro para comprar o que estamos vendendo, disse Thomas secamente. "A agricultura é um jogo de azar, só que com chances menores do que nas cartas. Mas você continua fazendo isso porque o que mais há para fazer? Estou velho demais para recomeçar em outro lugar e esta terra é nossa. Ninguém pode tirá-la." Thomas o encarou com um olhar avaliador. "O que você planeja fazer quando chegar a Black Hawk?" "Continuar vagando. Espero encontrar trabalho. Talvez economizar o suficiente para descobrir o que vem a seguir." "Black Hawk é principalmente mineração. Você tem experiência com isso?" "Não, mas posso aprender." "A mineração vai te matar mais rápido do que a criação de gado", interveio Teresa em voz baixa. "Desmoronamentos, ar ruim, acidentes com dinamite. O cemitério de lá está cheio de jovens que pensaram que podiam lidar com isso." "Não há muitas outras opções para alguém de passagem", respondeu Benjamin. "Sempre há opções", disse ela, mas não elaborou. Eles terminaram a porta do celeiro no meio da tarde e ela balançou suavemente em suas novas dobradiças. Thomas a testou várias vezes, acenando com aprovação. "Bom trabalho. Você já fez isso antes." "Eu cresci consertando coisas. Fazendas sempre precisam de reparos." "É verdade." Thomas olhou para o sol, calculando o tempo restante do dia. "A cerca que Teresa mencionou precisa de atenção antes que piore. Você está interessado em ganhar mais uma noite de hospedagem?" Benjamin sabia que deveria seguir em frente. Cada dia que ele ficava era um dia mais perto de se estabelecer, de criar raízes novamente, de arriscar o tipo de perda que o havia afastado do Texas em primeiro lugar. Mas Stella poderia usar o descanso extra, e o trabalho parecia bom, e ele não estava totalmente pronto para partir ainda. "Eu poderia fazer isso", ele concordou. Thomas quase sorriu. "Então venha, vou te mostrar onde."
O conserto da cerca levou o resto da tarde e exigiu a substituição de vários postes apodrecidos. Foi um trabalho mais difícil do que a porta, envolvendo cavar, transportar e medições precisas para garantir que tudo estivesse nivelado e seguro. Os ombros de Benjamin doíam quando terminaram, mas era uma dor boa, o tipo que vem da realização, em vez de vagar sem rumo. O jantar naquela noite foi na casa, com Benjamin convidado a sentar-se à mesa de verdade, em vez de comer sozinho no celeiro. Teresa havia cozinhado veado com batatas e cenouras, e havia torta de sobremesa feita com maçãs em conserva. A conversa foi esparsa, mas confortável, principalmente sobre a fazenda e o que precisava ser feito a seguir. Tempestade chegando, comentou Thomas, olhando para o céu a oeste pela janela. Dá para ver se formando sobre os picos. Deve chegar amanhã à tarde. Tempestades de primavera nas montanhas são imprevisíveis, acrescentou Teresa. Pode ser chuva, pode ser neve. De qualquer forma, viajar não seria prudente. Não quero abusar da sua hospitalidade, disse Benjamin. Você está ganhando sua estadia, respondeu Thomas. E, honestamente, ter um par de mãos a mais é útil. Se você quiser ficar mais alguns dias, nos ajude a adiantar alguns projetos. Eu te pagarei um salário justo por um dia de trabalho. Benjamin olhou entre pai e filha, vendo a mesma avaliação prática em ambos os rostos. Isso não era caridade. Era um acordo de negócios que beneficiava a todos os envolvidos. Que tipo de projetos? O galinheiro precisa de expansão. A porta do porão de raízes está apodrecendo. Metade das ferramentas no celeiro precisa ser afiada. A lista continua. Thomas recostou-se na cadeira. Eu não estou ficando mais jovem e Teresa não pode fazer tudo sozinha. Poderíamos usar a ajuda, pelo menos até que as coisas principais sejam resolvidas. Fazia sentido. Era prático e lógico, e Benjamin poderia economizar dinheiro enquanto descobria seu próximo passo. Foi o que ele disse a si mesmo ao concordar em ficar por uma semana, talvez 2. A verdade era mais complicada. Tinha olhos verdes e se movia com propósito pelo mundo, como se soubesse exatamente qual era o seu lugar. A tempestade chegou como previsto na tarde seguinte. Ela veio com uma velocidade impressionante, trazendo uma chuva forte que batia no telhado do celeiro como 1000 dedos impacientes. Benjamin estava dentro, afiando ferramentas, quando Teresa entrou pela porta. Seu chale cobria a cabeça, mas ainda estava encharcado. As galinhas se espalharam quando os trovões começaram, disse ela ofegante. Preciso de ajuda para encontrá-las antes que os predadores o façam. Eles passaram 1 hora na chuva caçando galinhas assustadas e levando-as de volta para o galinheiro. Benjamin nunca havia considerado as galinhas animais particularmente inteligentes, mas seu talento para se esconder nos lugares mais inconvenientes era impressionante. Ele acabou subindo em uma árvore para recuperar uma ave especialmente teimosa, sendo bicado por seu esforço enquanto Teresa ria lá de baixo. Não é tão durão agora, não é, cowboy? Ela gritou de baixo. Esta ave está possuída, ele gritou de volta, finalmente conseguindo segurar a criatura barulhenta. Juro que ela está gostando disso. Quando finalmente prenderam a última galinha, ambos estavam encharcados e tremendo. Thomas olhou para eles da varanda e balançou a cabeça. Sequem-se antes que ambos peguem um resfriado. Teresa, encontre para Benjamin algumas das minhas roupas velhas. Não faz sentido ele usar coisas molhadas. Lá dentro, Teresa desapareceu e voltou com uma camisa e calças gastas, mas limpas. Estas podem ficar um pouco curtas, mas estão secas. Você pode se trocar no quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes era pequeno, mas arrumado, com uma cama estreita e uma cômoda simples. Benjamin se trocou rapidamente, grato por estar fora de suas roupas encharcadas. As roupas emprestadas eram de fato um pouco curtas nos braços e pernas, mas estavam quentes. Quando ele saiu, Teresa também havia se trocado e estava trançando seus cabelos molhados perto do fogo. Obrigado, disse ele, pelas roupas e pelo entretenimento. Entretenimento? Me ver lutar com uma galinha. Tenho certeza que foi a coisa mais divertida que você fez a semana toda. Ela sorriu e isso transformou todo o seu rosto, fazendo-a parecer mais jovem e despreocupada do que ele a tinha visto antes. Foi bem divertido. Você deveria ter visto sua cara quando ela pegou sua mão. Aquela ave tirou sangue. Você vai sobreviver. Thomas tinha uma sopa quente pronta,
E eles comeram enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora. A temperatura havia caído e Benjamin podia ver um pouco de granizo se misturando com a chuva. Ele estava profundamente grato por não estar na trilha com aquele tempo. Isso provavelmente vai durar até amanhã, observou Thomas. Tempestades de primavera sempre duram. Ficaremos presos aqui dentro na maior parte do tempo. Bom momento para organizar as coisas da mamãe no sótão, disse Teresa em voz baixa. Estamos adiando isso há anos. A expressão de Thomas se fechou. Isso pode esperar. Já esperou 5 anos. Os ratos estão entrando nos baús e tudo está ficando mofado. Deveríamos pelo menos separar e salvar o que pode ser salvo. Pai e filha se encararam sobre a mesa. Uma conversa silenciosa passou entre eles que Benjamin não conseguiu acompanhar. Finalmente Thomas suspirou. Tudo bem amanhã, se o tempo nos mantiver aqui dentro. Mas não prometo o quanto consigo aguentar. Eu sei, pai. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, com uma chuva constante ainda caindo e uma névoa espessa no vale. Depois que as tarefas essenciais foram concluídas, Teresa levou Benjamin até o sótão, enquanto Thomas se escondeu no celeiro, claramente não pronto para enfrentar as memórias que o esperavam lá em cima. O sótão era apertado e empoeirado, cheio de caixotes, baús e anos de posses acumuladas. Teresa abriu o primeiro baú com mãos cuidadosas, revelando camadas de roupas embrulhadas em papel desbotado. Mamãe era muito cuidadosa com suas coisas, disse ela suavemente, tirando um vestido de lã azul escuro. Ela dizia que só porque morávamos em uma fazenda não significava que tínhamos que nos vestir como mendigos. Parece que ela tinha opiniões fortes sobre tudo. Ela era de uma boa família em St. Louis, educada e culta. Todos achavam que ela era louca por se casar com um mineiro e se mudar para o oeste, mas ela nunca se arrependeu. Ela dizia que a aventura valia mais do que o conforto. Benjamin ajudou a organizar os baús, separando os itens que podiam ser salvos daqueles muito danificados pelo tempo e pelos ratos. Teresa falava enquanto trabalhavam, compartilhando histórias sobre sua mãe, que pintavam um quadro de uma mulher vibrante e determinada, que havia enfrentado a vida na fronteira com entusiasmo e graça. Ela me ensinou a ler com seus próprios livros, disse Teresa, dobrando cuidadosamente um xale que havia sobrevivido intacto. Poesia, romances e história. Papai achava que era impraticável, mas mamãe insistiu. Ela dizia que a educação era a única coisa que ninguém jamais poderia tirar de você. Ela estava certa sobre isso. Você lê? Quando tenho a chance. Tínhamos alguns livros em casa. Eu gostava de histórias de aventura quando era mais jovem. Temos uma pequena biblioteca lá embaixo. Você pode pegar emprestado o que quiser enquanto estiver aqui. Eles trabalharam durante a manhã e Benjamin se viu aproveitando a intimidade tranquila da tarefa. A dor de Teresa por sua mãe ainda estava presente, mas suavizada pelo tempo, e ela claramente valorizava essas lembranças da mulher que a havia moldado. Ele também contou histórias sobre sua própria mãe, que havia morrido quando ele era jovem, e sobre a praticidade rude de seu pai, que escondia um profundo poço de afeto. Na hora do almoço, eles haviam organizado a maioria dos baús e tinham vários pacotes separados para guardar. Thomas apareceu enquanto eles desciam as coisas do sótão e seus olhos se demoraram no vestido de lã azul pendurado no braço de Teresa. Sua mãe usava isso para ir à igreja aos domingos, disse ele em voz baixa. Ela parecia uma rainha. Vou ajustá-lo para mim, disse Teresa. Se você não se importar. Ela teria querido isso. Não desperdiçar, não passar necessidade. A tempestade continuou durante a tarde e até a noite, mas a atmosfera na casa havia mudado de alguma forma. Organizar as memórias havia sido doloroso, mas catártico, e até Thomas parecia mais leve no jantar. Eles jogaram cartas depois de comer, um jogo simples que Benjamin não jogava desde que seu irmão estava vivo. Ele perdia consistentemente, mas não importava. O calor do fogo, o som da chuva no telhado e a companhia fácil tornaram aquele o momento mais contente que ele sentira em mais tempo do que conseguia se lembrar. Ele estava em apuros e sabia disso. Isso não deveria acontecer. Ele deveria se manter distante, continuar em movimento, nunca se permitir se importar demais com qualquer lugar ou pessoa. Mas a risada de Teresa quando ele errou a contagem das cartas, o respeito relutante de Thomas quando Benjamin provou que realmente sabia lidar com o trabalho da fazenda
e o senso de propósito que vinha de construir, consertar e manter algo real, tudo isso estava se infiltrando pelas paredes que ele havia construído ao seu redor. A tempestade passou durante a noite, e Benjamin acordou com céu claro e pássaros cantando suas canções matinais. Ele ficou deitado no palheiro, observando a luz do amanhecer pintar as vigas de dourado, e tentou se lembrar por que estava tão determinado a continuar em movimento. Para o que exatamente ele estava se movendo? E do que ele estava fugindo realmente, exceto do medo de perder algo precioso novamente? Talvez essa não fosse mais uma razão boa o suficiente. Ele encontrou Teresa já trabalhando, limpando as baias com movimentos eficientes. "Bom dia", ela o cumprimentou. "Dormiu bem?" "Melhor do que em meses", ele admitiu. "A tempestade nos deu tempo extra para descansar. Papai quer verificar os pastos hoje, garantir que a chuva não causou nenhum desmoronamento. Pensei em trabalhar na expansão do galinheiro, como ele mencionou. Quer ajudar? Parece bom." Eles passaram o dia construindo uma extensão no galinheiro existente, medindo, serrando e martelando tábuas no lugar. Teresa era habilidosa com ferramentas, suas mãos firmes e seguras enquanto trabalhava. Benjamin se viu observando-a mais do que o estritamente necessário, notando como ela mordia o lábio inferior quando se concentrava, como afastava os cabelos do rosto com o antebraço. A satisfação silenciosa em sua expressão quando uma peça se encaixava perfeitamente. "Você está encarando", disse ela sem levantar a cabeça. "Desculpe, eu só estava pensando que você é boa nisso. Tive muita prática. Quando se tem apenas 2 pessoas para cuidar de tudo, você aprende a fazer de tudo. Você já quis algo diferente? Uma vida que não fosse tanto trabalho?" Teresa parou com o martelo na mão e considerou a pergunta seriamente. "Às vezes me pergunto como seria viver em uma cidade de verdade, ter vizinhos por perto, lojas e eventos sociais. Mas então eu olho ao redor para o que construímos aqui e não consigo imaginar ir embora. Este é o meu lar, isto é nosso, isso importa mais do que conveniências. Mesmo que signifique ficar sozinha? Eu não estou sozinha. Tenho meu pai, os animais e o trabalho. Isso é o suficiente." Ela o encarou diretamente. "E você? Você se sente sozinho, Benjamin Oakley?" A pergunta o atingiu com mais força do que ele esperava. "Sim", disse ele honestamente. "Tenho me sentido sozinho desde que minha família morreu. Talvez até antes disso. Pensei que me mudar ajudaria, mas só significou ficar sozinho em lugares diferentes. Então por que continuar se movendo? Por que ficar dói mais? Porque se eu não me permitir me importar com nada, não posso perder. Isso não é viver, é apenas sobreviver. Talvez seja tudo o que sou capaz de fazer agora." Teresa largou o martelo e limpou a serragem das mãos. "Eu não acredito nisso. Eu te observei na última semana. Você se importa em fazer um bom trabalho. Você se importa com sua égua. Você se importa com as pessoas, mesmo quando tenta fingir que não. Você só está com medo. Isso é tão errado?" "Não, mas é triste. E acho que você está cansado de estar triste." Ela pegou o martelo e voltou ao trabalho, deixando Benjamin para processar suas palavras. Ela estava certa, é claro. Ele estava cansado de estar triste, cansado de vagar, cansado de se manter afastado do mundo. A questão era se ele era corajoso o suficiente para fazer algo a respeito. Eles terminaram a expansão do galinheiro no final da tarde e Thomas voltou para inspecionar o trabalho deles com aprovação. "Bom trabalho. Essas galinhas ficarão mais felizes com mais espaço e podemos aumentar nosso bando na primavera." "Galinhas felizes botam ovos melhores." "Ou assim ouvi dizer", disse Benjamin. "Essa é a teoria. Você tem jeito para esse tipo de trabalho. Já considerou se estabelecer em algum lugar na agricultura?" "Na verdade, não. Eu cresci na criação de gado, mas isso é diferente da agricultura de lavoura." "Não tão diferente quanto você pensa. Ambos exigem entender a terra, entender os animais, estar disposto a trabalhar duro por recompensas incertas. Você tem o temperamento para isso." Foi um grande elogio vindo de Thomas, e Benjamin se sentiu absurdamente satisfeito. "Obrigado. Apenas dizendo a verdade. Você foi uma grande ajuda esta semana. Espero que considere ficar por mais um tempo, pelo menos até adiantarmos os projetos principais." "Vou pensar sobre isso." Mas ele já havia se decidido. Ele ficaria, pelo menos por enquanto.
Black Hawk e quaisquer oportunidades que pudesse ter poderiam esperar. Este lugar, este trabalho, estas pessoas pareciam certos de uma forma que nada parecia certo há muito tempo. Naquela noite, após o jantar, Teresa o convidou para caminhar até o riacho que corria ao longo da borda leste da propriedade. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu em tons de laranja, rosa e roxo profundo. O ar estava fresco e limpo, lavado pela tempestade. Este é o meu lugar favorito, disse Teresa, sentando-se em uma rocha plana perto da beira da água. Eu venho aqui quando preciso pensar ou quando o trabalho parece esmagador ou apenas para lembrar como é a beleza. Benjamin sentou-se ao lado dela, cuidadoso para manter uma distância respeitosa. É lindo, pacífico. Você tem um lugar como este? Um lugar que parece seu? Eu costumava ter. Havia uma colina em nossa fazenda de onde se podia ver por quilômetros. Eu subia lá quando era mais jovem, imaginando o que havia além do horizonte. Ele sorriu com a lembrança. Acontece que o que havia além era principalmente mais do mesmo, apenas em arranjos diferentes. Talvez você estivesse olhando na direção errada. Talvez eu estivesse procurando a coisa errada. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável, observando a água fluir e ouvindo os sons noturnos dos pássaros se acomodando para a noite. Benjamin estava intensamente ciente de Teresa ao seu lado. A pequena distância entre eles parecia ao mesmo tempo significativa e fácil de transpor. Ele queria dizer algo profundo, algo que explicasse o emaranhado de sentimentos que se desenvolviam em seu peito, mas as palavras pareciam inadequadas. Fico feliz que você tenha parado aqui, disse Teresa em voz baixa, mesmo que tenha sido só porque sua égua precisava de descanso. Estes últimos dias foram bons. É bom ter alguém novo para conversar, alguém que entende a perda, o trabalho duro e como é se sentir à deriva. Eu também fico feliz. Este lugar, esta vida que você e seu pai construíram, é especial. Você é especial. Ela se virou para olhá-lo, seus olhos verdes sérios na luz que se apagava. O que você está realmente procurando, Benjamin? O que te faria parar de correr? Eu não tinha certeza até esta semana, mas acho que é isto. Um lugar que parece um lar, um trabalho que importa, pessoas que importam. Ele hesitou, depois acrescentou em voz baixa. Alguém para quem importar. Você importa aqui? Papai te respeita, o que não é algo que ele dá facilmente. Ela deu uma risadinha. A fazenda está melhor com a sua ajuda. E eu? Ela parou de falar, olhando de volta para a água. Eu gosto da sua companhia mais do que provavelmente deveria para alguém que está apenas de passagem. E se eu não estivesse apenas de passagem? Você está perguntando se pode ficar mais tempo? Estou perguntando se você quer que eu fique. Teresa ficou em silêncio por um longo momento, e o coração de Benjamin martelava em seu peito, esperando por sua resposta. Então ela sorriu, suave e genuíno. Sim, eu quero que você fique, pelo tempo que você quiser estar aqui. Isso pode ser um bom tempo. Bom, eles voltaram para a fazenda enquanto a escuridão total caía, e Benjamin sentiu algo fundamental mudar dentro dele. Ele estava escolhendo ficar, escolhendo parar de correr, escolhendo se permitir, se importar com este lugar e estas pessoas. Era aterrorizante e emocionante na mesma medida. As semanas seguintes caíram em um ritmo confortável. Benjamin assumiu mais responsabilidades na fazenda, provando-se capaz tanto com os animais quanto com o trabalho de manutenção. Thomas o ensinou sobre rotação de culturas e manejo do solo, compartilhando conhecimento adquirido através de anos de tentativa e erro. Teresa mostrou-lhe as sutilezas do gado, como ler seus humores e identificar problemas antes que se tornassem sérios. Eles trabalhavam longos dias, mas o trabalho parecia ter um propósito de uma forma que Benjamin havia esquecido ser possível. Ele estava construindo algo, mantendo algo, sendo parte de algo maior do que ele mesmo. E todas as noites, quando o trabalho terminava, ele encontrava motivos para passar tempo com Teresa. Eles caminhavam até o riacho com frequência, ou sentavam-se na varanda após o jantar, ou liam juntos na pequena sala de estar, enquanto Thomas cochilava perto do fogo. A conversa fluía facilmente entre eles. Teresa era bem lida, apesar de sua criação isolada, curiosa sobre o mundo além de seu vale, mas contente com seu lugar nele. Benjamin se viu contando a ela coisas que nunca havia compartilhado com ninguém.
sobre seus medos e arrependimentos, sobre a culpa que carregava por sobreviver quando seus irmãos não sobreviveram, sobre o vazio que o havia afastado de tudo que era familiar. Você não pode se culpar por viver, disse Teresa uma noite enquanto estavam sentados perto do riacho. Seus irmãos não gostariam disso. Eu sei, mas saber algo e sentir são coisas diferentes. Então talvez você precise fazer as pazes com isso. Honrar a memória deles vivendo de verdade, não apenas existindo. É isso que estou fazendo agora, vivendo. Acho que você está começando a viver. Você sorri mais do que quando chegou. Parece mais leve, como se um peso estivesse sendo levantado. Ela estava certa. A constante névoa cinzenta que o cercara por meses estava começando a se dissipar. Ele acordava todas as manhãs com propósito em vez de pavor. Ele ansiava pelo trabalho do dia, pelas conversas durante as refeições, pelos momentos roubados a sós com Teresa, onde podiam falar sobre tudo e nada. Ele estava se apaixonando por ela. A percepção surgiu gradualmente, depois o atingiu de uma vez só em uma tarde no início de maio. Eles estavam plantando vegetais na horta, trabalhando lado a lado sob o sol quente. Teresa cantarolava enquanto trabalhava, uma melodia que ele não reconhecia, e havia uma mancha de terra em sua bochecha. Ela olhou para cima e o pegou encarando, e em vez de chamá-lo à atenção, ela apenas sorriu e voltou a plantar. Aquele sorriso o desmontou completamente. Ele estava apaixonado por sua força e competência, sua mente rápida e seu humor ainda mais rápido, sua bondade com os animais e sua devoção ao pai. Ele amava como ela ficava de manhã, com os cabelos ainda soltos, e como soava quando ria de algo inesperado. Ele amava que ela o via claramente, com todas as suas falhas e medos, e parecia gostar dele mesmo assim. A questão era o que fazer a respeito. Thomas havia notado claramente algo se desenvolvendo entre eles. Benjamin o pegava observando-os às vezes com uma expressão inescrutável. Ele não havia se oposto a Benjamin passar tempo com Teresa, mas também não o havia exatamente encorajado. Benjamin não podia culpá-lo por ser protetor. Teresa era sua única filha, sua parceira na administração da fazenda e provavelmente a pessoa mais importante em seu mundo. Por que ele a confiaria a um andarilho que apareceu do nada? Benjamin decidiu que precisava ter uma conversa direta. Ele encontrou Thomas uma manhã trabalhando no conserto da cerca do curral e se ofereceu para ajudar. Eles trabalharam em silêncio por um tempo antes de Benjamin reunir coragem. "Quero falar com você sobre a Teresa", disse ele. Thomas não levantou o olhar do poste que estava fincando. "Imaginei que isso estava por vir. Eu me importo muito com ela. E acho que ela também se importa comigo, embora não tenhamos falado sobre isso diretamente. Não sou cego, eu vi como vocês se olham. Quero cortejá-la adequadamente, com sua permissão. Sei que não sou um grande partido agora. Não tenho terras, nem economias, nem muito a oferecer além de trabalho duro e intenções honestas. Mas prometo que a trataria com respeito e faria tudo ao meu alcance para fazê-la feliz." Thomas terminou de socar a terra ao redor do poste antes de se endireitar e fixar Benjamin com um olhar avaliador. "Quais são suas intenções exatamente? Você planeja ficar, ou isso é apenas uma diversão agradável antes de seguir em frente?" "Eu quero ficar. Quero construir uma vida aqui, se você me aceitar. Sei que esta é sua fazenda e não estou pedindo para tirar nada de você. Mas se houver uma maneira de eu conquistar meu lugar aqui, me tornar um parceiro de verdade nesta operação, eu trabalharia até os ossos para provar que sou digno. Isso não é sobre ser digno. Minha filha não é um prêmio a ser conquistado. Isso é sobre o que é melhor para ela, o que a fará feliz e segura. Eu entendo isso, e sei que ela é feliz aqui, fazendo este trabalho, construindo esta vida com você. Não estou tentando tirá-la de nada disso. Quero fazer parte disso." Thomas ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as montanhas ao longe. "A mãe dela e eu nos conhecemos quando ela tinha 20 anos e eu 22. Eu trabalhava em uma mina e não tinha nada além de dívidas e sonhos. Ela era de uma família rica, educada e refinada, e eu não tinha o direito de cortejá-la. Mas ela viu algo em mim que valia a pena arriscar, e eu passei todos os dias depois disso tentando provar que ela estava certa. E você provou? Espero que sim. Tivemos 18 bons anos antes que a febre a levasse. 18 anos de trabalho duro e tempos mais difíceis,
mas construímos algo juntos. Esta fazenda, nossa filha, uma parceria que significava algo. É isso que Teresa merece. Alguém que construirá com ela, não apenas tirará dela. É isso que eu quero dar a ela. Não estou procurando facilidade. Estou procurando significado, um lar. Encontrei ambos aqui. Thomas assentiu lentamente. Tudo bem, então. Você tem minha permissão para cortejá-la adequadamente, mas entenda isto. Se você a machucar, se decidir que esta vida não é para você e for embora, você responderá a mim. Claro, completamente claro. Obrigado. Eles apertaram as mãos e Benjamin sentiu uma onda de alívio e antecipação nervosa. Ele havia superado o primeiro obstáculo. Agora ele precisava realmente falar com Teresa sobre seus sentimentos e esperar que ela sentisse o mesmo. Ele encontrou sua oportunidade naquela noite. Após o jantar, ele perguntou se ela gostaria de caminhar com ele, e ela concordou facilmente. Eles seguiram para o riacho, seguindo o caminho familiar no crepúsculo. Eu falei com seu pai hoje, Benjamin começou, assim que estavam fora do alcance da audição da casa. Eu ouvi. Ele parecia extraordinariamente pensativo no jantar. Eu pedi a permissão dele para te cortejar adequadamente. Teresa parou de andar e se virou para encará-lo, sua expressão ilegível. Você pediu? Sim, e ele concordou, embora tenha deixado claro que arrancaria meu couro se eu te machucasse. Isso parece o papai. Ela ficou em silêncio por um momento, depois perguntou suavemente. Por que você pediu a permissão dele? Porque eu me importo com você. Porque estas últimas semanas foram as melhores que tive em anos. Porque quando penso no futuro agora, eu o vejo aqui, com você, construindo algo que importa. Ele respirou fundo e se forçou a ser completamente honesto. Estou apaixonado por você, Teresa. Eu não estava procurando por isso, não esperava, mas aí está. Você me deu algo que eu pensei ter perdido para sempre. Esperança, uma razão para criar raízes, uma razão para acreditar no amanhã. Os olhos de Teresa brilharam com lágrimas não derramadas. Eu também te amo. Tenho tentado não amar, tentando me proteger caso você decidisse ir embora, mas não consigo evitar. Você é gentil, trabalhador e entende o que significa perder coisas que importam. Você me vê, realmente me vê, não apenas como a filha do fazendeiro ou um par de mãos extras. Você me faz sentir que eu importo. Você importa. Você importa mais para mim do que qualquer coisa. Ele pegou a mão dela e ela entrelaçou seus dedos nos dele. Eles ficaram ali, perto do riacho, na luz que se apagava, de mãos dadas e sorrindo um para o outro como bobos. E Benjamin sentiu seu coração se acalmar de uma forma que não acontecia desde antes da morte de sua família. Então estamos nos cortejando agora? Teresa perguntou com uma pequena risada. Se você concordar com isso. Eu concordo muito, embora papai provavelmente insista em decoro, chaperonas, e todo o comportamento adequado. Eu não esperava menos. Eles voltaram para a fazenda de mãos dadas, e quando Thomas os viu, ele apenas assentiu uma vez e voltou a entalhar na varanda. Permissão concedida, relacionamento reconhecido, e Benjamin estava oficialmente cortejando a mulher que amava. Os meses seguintes foram talvez os mais felizes da vida de Benjamin. Ele e Teresa passavam todo momento possível juntos, conversando, trabalhando e aprendendo os hábitos e preferências um do outro. Thomas, fiel à previsão, manteve uma supervisão apropriada, mas também lhes deu espaço para construir seu relacionamento. Mais importante, ele começou a incluir ativamente Benjamin no planejamento de longo prazo da fazenda, discutindo projetos que levariam anos para serem concluídos e mencionando casualmente futuros que claramente incluíam Benjamin como uma presença permanente. Benjamin escreveu para amigos no Texas, dizendo-lhes que havia encontrado um lugar para se estabelecer. Alguns responderam expressando surpresa, mas felicidade por ele. Outros nunca responderam, e ele percebeu que aquelas amizades haviam sido mais situacionais do que substanciais. Não importava. Sua vida era aqui agora, com novas possibilidades se desdobrando a cada dia. Em junho, Benjamin usou seu salário economizado para comprar um anel de um comerciante viajante que passava vendendo várias mercadorias. Era de prata simples com uma pequena pedra azul. Nada chique, mas ele achou que combinaria com a natureza prática de Teresa. Ele carregou o anel por uma semana,
esperando o momento certo para pedi-la em casamento. Esse momento chegou em uma noite quente no final de junho. Eles haviam terminado o trabalho cedo e decidiram cavalgar até um prado alto que Thomas havia mencionado, onde flores silvestres cresciam em abundância no verão. Benjamin pegou emprestado um dos cavalos da fazenda e eles cavalgaram juntos sob a luz dourada da tarde. O prado era tudo o que Thomas havia prometido, uma profusão de cores se estendendo por encostas suaves. Eles desmontaram e caminharam entre as flores, e Teresa colheu um punhado das flores mais brilhantes com óbvio deleite. Eu poderia ficar aqui para sempre, disse ela, girando em um círculo com os braços estendidos. É perfeito. É sim, concordou Benjamin, embora estivesse olhando para ela em vez da paisagem. Teresa, preciso te perguntar uma coisa. Ela se virou para encará-lo, e algo em sua expressão a fez ficar imóvel. Tudo bem. Sei que nos conhecemos há apenas alguns meses, e talvez seja muito cedo, mas nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele tirou o anel e o ergueu, sua mão tremendo apenas ligeiramente. Eu te amo, amo sua força e inteligência, e a maneira como você enfrenta cada desafio de frente. Amo construir esta vida com você, e quero continuar construindo-a pelo resto de nossas vidas. Você quer se casar comigo? A mão de Teresa voou para a boca, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sim, sim, claro, sim. Benjamin deslizou o anel em seu dedo e ele se encaixou perfeitamente. Então ele a puxou para seus braços e a beijou pela primeira vez. Um beijo gentil, doce e cheio de promessas. Ela o beijou de volta com entusiasmo e eles ficaram ali, no prado cheio de flores, abraçados como se pudessem parar o tempo com pura força de vontade. Deveríamos contar ao papai, disse Teresa eventualmente, embora não fizesse menção de soltá-lo. Deveríamos. Você acha que ele vai se surpreender? Nem um pouco. Ele está esperando por isso desde que você pediu permissão para me cortejar. Eles voltaram para a fazenda, ainda sorrindo como crianças, e Thomas olhou para seus rostos e começou a rir. Bem, já era a hora. Eu estava começando a pensar que você ia enrolar o verão todo, rapaz. Você não está surpreso? Perguntou Benjamin. Eu ficaria surpreso se você não a tivesse pedido em casamento. Você está suspirando por ela há meses. Thomas os puxou para um abraço rude. Bem-vindo à família, oficialmente. Agora precisamos começar a planejar um casamento. Planejar um casamento em um vale isolado, sem vizinhos próximos, provou ser mais simples do que o esperado. Eles decidiram por uma pequena cerimônia em agosto, dando-lhes tempo para fazer os arranjos, mas não tanto que a espera parecesse interminável. Thomas conhecia um pregador itinerante que passava pela região várias vezes por ano, e ele enviou uma mensagem pedindo que o homem parasse em meados de agosto. Eles convidaram os poucos vizinhos a uma distância razoável e enviaram uma mensagem para Black Hawk para quaisquer amigos que quisessem fazer a viagem. Teresa trabalhou na alteração do vestido azul de sua mãe e Benjamin comprou roupas novas de um catálogo, as primeiras coisas novas que ele possuía em anos. As semanas que antecederam o casamento foram ocupadas tanto com o trabalho regular da fazenda quanto com os preparativos. Eles limparam a casa completamente, prepararam comida que poderia ser armazenada e montaram uma área externa para a cerimônia e a pequena celebração depois. Benjamin construiu um arco simples com galhos e flores silvestres, e Teresa o declarou perfeito. Na noite anterior ao casamento, Benjamin deitou-se no palheiro, olhando para o teto e maravilhando-se com o quão drasticamente sua vida havia mudado. 6 meses atrás, ele era uma alma perdida vagando sem rumo pelo Colorado, convencido de que nunca mais encontraria paz ou propósito. Agora, ele estava a horas de se casar com a mulher que amava, de se juntar oficialmente a uma família e reivindicar um lugar no mundo. O dia do casamento amanheceu claro e bonito. O céu daquele azul profundo perfeito que só existe nas montanhas. Cerca de 20 pessoas se reuniram, incluindo o pregador itinerante, vários fazendeiros vizinhos e suas famílias, e alguns conhecidos de Black Hawk, que conheciam os Ellsworths há anos. Benjamin ficou sob o arco com suas roupas novas, sentindo-se constrangido, mas determinado. Thomas ficou ao seu lado como seu padrinho, tendo insistido rudemente na honra. Quando Teresa apareceu da casa usando o vestido azul alterado, Benjamin sentiu sua respiração falhar.
Ela parecia radiante, seus cabelos ruivos presos com pequenas flores brancas entrelaçadas, seu sorriso brilhante o suficiente para ofuscar o sol. A cerimônia foi simples e sincera. Eles trocaram votos escritos com o coração, prometendo apoiar um ao outro em quaisquer dificuldades que viessem, construir sua vida juntos com honestidade e respeito e valorizar o que estavam criando. Quando o pregador os declarou marido e mulher, Benjamin beijou Teresa com talvez mais entusiasmo do que era estritamente apropriado para uma cerimônia pública, mas ninguém pareceu se importar. A celebração depois foi modesta, mas alegre. Havia comida e música, cortesia de um vizinho que tocava violino e dança na plataforma improvisada que Benjamin havia construído. Thomas fez um breve discurso dando as boas-vindas oficiais a Benjamin, à família, e expressando sua certeza de que sua falecida esposa teria aprovado o casamento. Várias pessoas ofereceram parabéns e conselhos, e as crianças corriam brincando enquanto os adultos conversavam e comiam. À medida que a noite se aproximava e os convidados começavam a partir, Benjamin e Teresa ficaram juntos, observando o sol se pôr atrás das montanhas. Eles estavam oficialmente casados agora, parceiros na vida e no trabalho, e o futuro se estendia à frente, cheio de possibilidades. Feliz? Benjamin perguntou, puxando Teresa para perto. Incrivelmente, mais do que eu pensava ser possível. Thomas havia contato, movido seus pertences para o celeiro durante a noite, dando privacidade aos recém-casados na casa. Foi um gesto pequeno, mas significativo, e Benjamin apreciou a discrição do homem mais velho. Ele e Teresa passaram a noite de núpcias no quarto em que ela cresceu, agora transformado em seu espaço compartilhado. E Benjamin sentiu-se soltando os últimos resquícios das paredes protetoras que havia construído ao redor de seu coração. Ele estava em casa. Finalmente, verdadeiramente em casa. A vida se acomodou em novos ritmos após o casamento. Benjamin agora era oficialmente parte da operação da fazenda, com Thomas o tratando como um parceiro pleno, em vez de um empregado. Eles discutiam decisões importantes juntos, e as ideias de Benjamin recebiam o mesmo peso da experiência de Thomas. A fazenda prosperou sob seus esforços combinados. Eles expandiram o rebanho de gado, melhoraram o sistema de irrigação para as colheitas e concluíram reparos que haviam sido adiados por anos. Teresa floresceu em seu novo papel de esposa, embora seu trabalho diário tenha mudado pouco. Ela sempre fora o coração das operações da fazenda, e isso continuou. O que mudou foi a presença de parceria e apoio, o conhecimento de que ela estava construindo algo com alguém que a amava incondicionalmente. Benjamin e Teresa formavam uma boa equipe. Eles trabalhavam eficientemente juntos, antecipando as necessidades um do outro e se comunicando sem precisar de muitas palavras. O lado físico de seu casamento era terno e apaixonado, e eles tinham prazer em aprender os corpos e preferências um do outro. Eles conversavam até tarde da noite sobre sonhos e planos, sobre a vida que queriam construir e a família que esperavam ter. O inverno chegou cedo naquele ano, com a primeira neve caindo em outubro. Eles passaram os meses frios focados em projetos internos e cuidados com os animais, mantendo o gado saudável durante o tempo rigoroso. Benjamin provou ser hábil em improvisar reparos e resolver problemas. Habilidades aprimoradas por anos de trabalho em fazendas que se traduziam bem para a agricultura. Na primavera de 1876, Teresa estava grávida. Eles esperavam ter filhos, mas a realidade de realmente esperar o primeiro bebê os encheu de excitação e apreensão. Thomas ficou encantado com a perspectiva de se tornar avô, embora tentasse esconder seu entusiasmo por trás de uma praticidade rude. A gravidez progrediu sem problemas durante a primavera e o verão. Teresa continuou trabalhando enquanto se sentia capaz, embora Benjamin e Thomas insistissem em assumir as tarefas mais pesadas. Ela permaneceu forte e saudável, e a parteira local que a examinava periodicamente declarou que tudo estava normal. O filho deles nasceu em novembro, durante uma nevasca precoce, chegando com pulmões impressionantes e uma cabeça cheia de cabelos escuros. Eles o chamaram de William Thomas, em homenagem ao pai de Benjamin e ao de Teresa. Thomas, o mais velho, ficou abertamente emocionado ao conhecer seu neto, segurando o pequeno bebê com reverência cuidadosa e fazendo promessas de ensiná-lo a cultivar adequadamente. Benjamin descobriu que a paternidade lhe caía bem.
Ele amava o peso de seu filho em seus braços, o cheiro de leite de bebê, a maneira como a pequena mão de William agarrava seu dedo com uma força surpreendente. Todo o amor que ele havia trancado após perder sua família encontrou um novo foco nesta criatura perfeita, indefesa, que dependia inteiramente de seus pais. Teresa era uma mãe nata, lidando com as demandas de um recém-nascido com a mesma competência que trazia para tudo o mais. Ela amamentava William enquanto planejava o plantio da primavera. O acalmava enquanto revisava as finanças e, de alguma forma, conseguia manter a casa funcionando sem parecer sobrecarregada. Benjamin maravilhava-se com sua força e fazia questão de que ela soubesse o quanto ele apreciava tudo o que ela fazia. O primeiro ano da vida de William passou em um piscar de olhos, com noites sem dormir e marcos de desenvolvimento. Ele cresceu forte e saudável, alcançando tudo com mãos curiosas e balbuciando com entusiasmo. Thomas mimava seu neto descaradamente, esculpindo brinquedos e cantando canções que Benjamin nunca tinha ouvido antes. A vida na fazenda continuou seus ritmos sazonais. Eles tiveram anos bons e anos magros, com o tempo cooperando e com o tempo destruindo colheitas. Apesar de tudo, Benjamin se sentia ancorado de uma forma que nunca havia se sentido antes. Esta era sua família, seu lar, seu propósito. A inquietação errante que o impulsionara por tanto tempo fora substituída por um profundo contentamento. No verão de 1877, Teresa engravidou novamente. Desta vez, a gravidez foi mais difícil, com mais enjoos e exaustão. Benjamin se preocupava constantemente, mas ela o assegurava de que isso era normal, e a parteira confirmou que tudo estava progredindo como esperado. A filha deles nasceu em março de 1878, outro bebê de nevasca que chegou assim que o amanhecer rompeu. Eles a chamaram de Catherine Rose, e ela tinha os olhos verdes de sua mãe e o que prometia ser cabelo ruivo. William, agora com 15 meses, ficou fascinado por sua irmãzinha, querendo tocá-la e inspecioná-la constantemente sob supervisão cuidadosa. Thomas estava desacelerando com o passar dos anos, suas articulações o incomodando mais e sua energia diminuindo mais cedo no dia. Ele ainda trabalhava duro, mas Benjamin gradualmente assumiu mais do trabalho físico, enquanto Thomas se concentrava no planejamento e na supervisão. Ninguém discutia isso diretamente, mas todos entendiam que o futuro da fazenda dependia cada vez mais dos ombros de Benjamin e Teresa. No outono de 1879, Thomas adoeceu com pneumonia. Eles chamaram o médico de Black Hawk, mas havia pouco a ser feito além de mantê-lo confortável e esperar que seu corpo combatesse a infecção. Por 2 semanas, a família ficou de vigília, revezando-se para sentar com Thomas enquanto ele lutava para respirar. Benjamin passou horas ao lado da cama de seu sogro, falando sobre a fazenda e as crianças, garantindo-lhe que tudo seria administrado adequadamente. Thomas, enfraquecido, mas lúcido, extraiu promessas sobre manter o que eles haviam construído e cuidar de Teresa e dos netos que ele tanto amava. "Você se saiu bem, rapaz", Thomas sussurrou uma noite quando estavam apenas os dois. "Melhor do que eu esperava quando você apareceu com aquele cavalo manco. Você deu uma boa vida à minha filha, construiu algo que vale a pena. Tenho orgulho de te chamar de filho." "Eu é que deveria ser grato", respondeu Benjamin, com a garganta apertada de emoção. "Você deu uma chance a um andarilho sem nada no nome. Você me ensinou tudo o que sei sobre agricultura, sobre construir uma vida que significa algo. Você me deu sua filha e sua confiança. Nunca esquecerei isso. Veja que não esqueça." Thomas conseguiu um sorriso fraco. "E mantenha esses meus netos felizes. Eles são o futuro agora." Thomas morreu 3 dias depois, pacificamente em seu sono. Eles o enterraram em uma colina com vista para o vale, com uma lápide simples que o identificava como um bom homem que construiu algo duradouro. O funeral foi pequeno, mas bem frequentado, com vizinhos falando sobre a justiça de Thomas e sua disposição para ajudar qualquer um que precisasse. Teresa sofreu muito por seu pai, o último elo com seus pais e sua infância. Benjamin a abraçou durante as lágrimas e a ajudou a processar a perda, entendendo por sua própria experiência que a dor não pode ser apressada ou racionalizada. As crianças, sentindo que algo estava errado, ficaram mais quietas do que o normal,
e William perguntava repetidamente quando o avô voltaria. Ele não vai voltar, explicou Teresa gentilmente. Mas ele te amava muito e sempre estará cuidando de nós. A vida continuou porque tinha que continuar. A fazenda ainda precisava de cuidados. Os animais ainda exigiam atenção. E as crianças ainda precisavam de pais que pudessem funcionar apesar de sua dor. Benjamin assumiu totalmente o papel que Thomas havia desempenhado, tomando decisões finais e carregando a responsabilidade final. Teresa o apoiou enquanto administrava sua própria tristeza, e juntos eles mantiveram tudo funcionando. Nos anos seguintes, eles continuaram a construir sobre a base que Thomas e sua esposa haviam estabelecido décadas antes. Eles expandiram as operações gradualmente, adicionando mais terras quando um vizinho vendeu e se mudou para o leste. Eles melhoraram a casa, adicionando um segundo andar adequado com quartos separados para as crianças. Eles investiram em melhores equipamentos e reprodutores, sempre cuidadosos para não se excederem, mas buscando um crescimento constante. William se tornou um menino sério e pensativo, que amava trabalhar com animais e mostrava uma promessa precoce em entender a terra. Catherine era mais social e aventureira, constantemente explorando e fazendo perguntas sobre tudo. Um terceiro filho chegou em 1882, outro menino que eles chamaram de James Edward. Ele tinha a coloração mais escura de seu pai e provou ser o mais teimoso dos três. Benjamin descobriu que ver seus filhos crescerem trazia uma alegria que ele não havia antecipado. Cada marco, cada conquista, cada peculiaridade de personalidade o encantava. Ele os ensinou a cavalgar, a manusear ferramentas, a entender os ritmos da vida na fazenda. Teresa os ensinou a ler e a fazer contas, usando os livros antigos de sua mãe e adicionando novos à medida que podiam pagar. A fazenda prosperou sob sua administração. Eles ganharam uma reputação de gado de qualidade e negociação justa, o que atraiu compradores de lugares tão distantes quanto Denver. Eles ajudavam os vizinhos em tempos difíceis e recebiam ajuda em troca quando precisavam. Eles se tornaram pilares de sua pequena comunidade, o tipo de pessoa que os outros procuravam por estabilidade e bom senso. Em 1885, a tragédia atingiu quando um incêndio começou no celeiro em uma noite seca de verão. Benjamin viu a fumaça dos campos e correu, mas as chamas se espalharam com uma velocidade aterrorizante. Eles conseguiram tirar todos os animais em segurança, mas o celeiro em si foi perdido, desabando em uma chuva de faíscas e madeira em chamas. De pé nas ruínas fumegantes na manhã seguinte, Benjamin sentiu um desespero familiar tentando tomar conta. Este era o tipo de revés que poderia destruir tudo o que eles haviam construído. O custo da reconstrução seria enorme e eles perderiam renda durante a construção. "Nós vamos reconstruir", disse Teresa firmemente, de pé ao lado dele com fuligem no rosto e determinação nos olhos. "É apenas um prédio. Estamos todos seguros, os animais estão seguros e temos um ao outro. É isso que importa. O custo, nós daremos um jeito, nós sempre damos. Esta fazenda já sobreviveu a coisas piores. E nós também." Ela estava certa. A comunidade se uniu para ajudar. Vizinhos chegaram com ferramentas e materiais, contribuindo com mão de obra e experiência. Em 6 semanas, eles tinham um novo celeiro que era, na verdade, uma melhoria em relação ao antigo, com melhor ventilação e um layout mais eficiente. A experiência reforçou o que Benjamin havia aprendido ao longo dos anos, que o lar não era apenas um lugar, mas as pessoas e as conexões que o tornavam significativo. As crianças continuaram crescendo, cada uma desenvolvendo personalidades e interesses distintos. William, fiel à sua natureza séria, declarou sua intenção de assumir a fazenda um dia. Catherine queria ser professora, inspirada pelas histórias de sua mãe sobre educação. James mudava de ideia sobre sua futura carreira aproximadamente toda semana, entusiasmado com o que quer que tivesse capturado sua atenção mais recentemente. Na primavera de 1888, Teresa descobriu que estava grávida novamente, aos 33 anos. Isso foi inesperado, mas bem-vindo, embora Benjamin se preocupasse com sua saúde. A gravidez foi difícil, com mais complicações do que as anteriores, e eles chamaram o médico de Black Hawk para assistir ao parto. Sua quarta filha, uma menina chamada Margaret Ann, nasceu pequena, mas feroz, em agosto de 1888.
Ela exigiu cuidados extras em seus primeiros meses, mas provou ser uma lutadora, ganhando peso e força gradualmente. As crianças mais velhas adoravam sua irmãzinha, brigando para ver quem a segurava e ajudava com seus cuidados. Os anos continuaram passando, marcados por estações, colheitas e o crescimento constante de sua família. Benjamin estava agora na casa dos 30 e poucos anos, curtido pelo trabalho ao ar livre, mas fundamentalmente feliz com a vida que havia construído. Teresa permanecia bonita para ele. As linhas ao redor de seus olhos e os cabelos grisalhos que começavam a aparecer apenas aumentavam seu apelo. Eles comemoraram seu 10º aniversário de casamento em 1886 com um jantar tranquilo, apenas os dois, depois que as crianças foram dormir. Eles brindaram a 10 anos de parceria, de construir algo significativo juntos, de um amor que se aprofundou e amadureceu através de desafios compartilhados. "Você se arrepende?" Teresa perguntou. "De ter ficado aqui em vez de seguir em frente, de ver mais do mundo?" "Nunca", Benjamin respondeu com sinceridade. "Tudo o que eu preciso está bem aqui. Você me deu algo que eu pensei ter perdido para sempre. Uma razão para ficar, para construir, para ter esperança. Esta vida, nossa família, esta fazenda, é tudo o que eu procurava quando estava vagando perdido. Encontrei um lar em você. Você me deu a mesma coisa", disse Teresa suavemente. "Parceria, amor e alguém que me vê como mais do que apenas a filha do fazendeiro. Você me fez acreditar em possibilidades que eu não me permitia imaginar." Eles se beijaram sobre a mesa, a mesma paixão presente como em seus primeiros dias, mas temperada agora com profundo conhecimento e conforto. Isso era o que valia a pena, pensou Benjamin. A base duradoura que o sustentava nos tempos difíceis e tornava os bons tempos ainda melhores. À medida que seus filhos entravam na adolescência, a fazenda evoluiu novamente. William, aos 15 anos, já era quase tão capaz quanto seu pai, assumindo responsabilidades significativas e tomando boas decisões. Catherine, aos 13, ajudava a ensinar crianças mais novas no vale, provando seu dom para a educação. James, aos 11, ainda estava encontrando seu caminho, mas mostrava promessa com coisas mecânicas, sempre mexendo e melhorando ferramentas. Margaret, aos 5, era a queridinha da casa, mimada por seus irmãos mais velhos, mas conseguindo se manter com os pés no chão. Benjamin e Teresa começaram a planejar a próxima fase, quando os filhos sairiam para construir suas próprias vidas e a fazenda faria a transição para a próxima geração. Eles falaram sobre expandir a operação para sustentar várias famílias, sobre construir casas adicionais na propriedade, sobre criar algo que pudesse sustentar seus descendentes por gerações. Em 1893, eles casaram William com uma jovem chamada Sarah, de uma fazenda vizinha. A cerimônia foi realizada no mesmo local onde Benjamin e Teresa se casaram 15 anos antes. E ver seu filho fazer as mesmas promessas que Benjamin havia feito trouxe lágrimas aos seus olhos. O ciclo continuava, com a próxima geração assumindo seu lugar. William e Sarah se mudaram para uma nova casa na propriedade e William se tornou oficialmente um parceiro na operação da fazenda. Benjamin se viu na posição que Thomas ocupara, ensinando e orientando enquanto gradualmente se afastava do trabalho físico mais pesado. Era estranho, mas satisfatório, ver o padrão se repetir com melhorias aprendidas com a experiência. Catherine partiu para a formação de professores em Denver em 1894, perseguindo seu sonho de educação. Benjamin lutou com sua ausência, seu primeiro filho a realmente deixar o vale, mas ele estava orgulhoso de sua determinação e sabia que ela teria sucesso. Ela escrevia cartas descrevendo seus estudos e a cidade movimentada. E ocasionalmente Benjamin se perguntava como teria sido sua vida se ele tivesse escolhido um caminho diferente. Mas a pergunta era curiosidade ociosa, não arrependimento. Ele havia feito a escolha certa todos aqueles anos atrás. James surpreendeu a todos ao desenvolver um sério interesse em medicina veterinária. Depois de ajudar a realizar um parto difícil de um bezerro, ele começou a ler tudo o que podia encontrar sobre cuidados com animais e declarou sua intenção de buscar treinamento formal. Benjamin e Teresa o incentivaram, vendo o valor de ter conhecimento médico dentro da operação familiar. Em 1895, Benjamin tinha 45 anos
e refletia sobre o quão longe havia chegado desde aquela noite desesperada em que cavalgara para este vale com um cavalo manco e uma alma perdida. Ele havia construído uma vida além de seus sonhos mais loucos, uma fazenda próspera, uma família amorosa, raízes profundas em uma comunidade que o respeitava. O homem assustado e enlutado que fugia da perda havia se transformado em alguém confiante em seu lugar no mundo. Teresa, aos 40, ainda era o centro de seu universo. Ela havia resistido ao seu lado através de desafios e triunfos, sempre sua parceira e apoio. Eles ainda caminhavam até seu lugar perto do riacho nas noites de verão. Ainda conversavam por horas sobre tudo e nada. Ainda encontravam alegria na companhia um do outro. Eu estava pensando, disse Teresa uma noite enquanto estavam sentados observando o pôr do sol, sobre aquela primeira noite que você ficou aqui. Você se lembra? Claro. Você me trouxe o jantar no celeiro e perguntou do que eu estava fugindo. Você parecia tão perdido, tão determinado a manter todos à distância. Eu estava apavorado, admitiu Benjamin. Não de ficar, mas de querer ficar. De me permitir me importar com algo que eu poderia perder. E agora? Agora eu sei que o risco valeu a pena. Amar você, construir esta vida, criar nossos filhos, mesmo sabendo que tudo vai acabar um dia. Eu não trocaria um único momento. É isso que faz a vida valer a pena. Fico feliz que você tenha parado aqui. Feliz que a Estela tenha pisado naquela pedra. Feliz que você tenha sido corajoso o suficiente para ficar. Eu também. Todos os dias, eu também. Eles ficaram sentados juntos enquanto a escuridão se reunia. Duas pessoas que se encontraram por acaso e construíram algo duradouro por escolha. A fazenda continuaria depois que eles se fossem, passada para filhos e netos que adicionariam seus próprios capítulos à história. Mas a base havia sido lançada aqui, por um cowboy cansado que encontrou um lar e uma filha de fazendeiro que encontrou uma parceria. Os anos continuaram passando no ritmo constante das estações. Margaret se tornou uma jovem confiante, interessada tanto na agricultura quanto no ensino, determinada a misturar os mundos de seus pais. Catherine voltou de Denver em 1897, agora uma professora certificada, e estabeleceu uma pequena escola em Black Hawk que atendia as famílias espalhadas na região. William e Sarah tiveram seu primeiro filho em 1896, tornando Benjamin e Teresa avós e dando-lhes um vislumbre do futuro se estendendo além de suas próprias vidas. James partiu para o treinamento veterinário em 1898, e a casa parecia mais vazia com 3 dos 4 filhos fora. Mas eles visitavam regularmente e a fazenda permanecia o local de encontro da família para feriados e eventos importantes. A próxima geração estava encontrando seus caminhos enquanto mantinha a conexão com suas raízes, que era exatamente o que Benjamin e Teresa esperavam. Em 1900, quando um novo século amanheceu, Benjamin estava na varanda da casa que ele ajudara a expandir e melhorar ao longo dos anos. Ele tinha 50 anos, curtido, mas saudável, cercado por evidências de uma vida bem vivida. Netos brincavam no quintal onde seus próprios filhos haviam brincado. Campos que ele havia plantado se estendiam em direção às montanhas. Prédios que ele havia construído ou reparado permaneciam sólidos contra os elementos. Teresa se juntou a ele na varanda, deslizando a mão na dele com a facilidade de uma longa familiaridade. No que você está pensando? Em como sou sortudo. Em como minha vida poderia ter sido diferente se eu não tivesse parado aqui naquela noite. Não foi sorte, foi escolha. Você escolheu ficar, escolheu construir, escolheu amar. Foi isso que fez a diferença. Fizemos boas escolhas juntos. As melhores escolhas. Eles ficaram juntos observando seus netos brincarem, a fazenda continuando seus ritmos eternos ao redor deles. E Benjamin se sentiu completo de uma forma que nunca imaginara ser possível durante seus dias de peregrinação. Ele havia encontrado o que procurava sem nem saber o que era. Não apenas um lugar, mas um propósito. Não apenas um lar, mas uma família. Não apenas sobrevivência, mas uma vida rica em significado e amor. À medida que a noite se aproximava, a família se reuniu para o jantar. Múltiplas gerações ao redor da mesa que testemunharam inúmeras refeições e conversas ao longo das décadas. Benjamin olhou ao redor para os rostos de seus filhos e netos, para Teresa ainda bonita ao seu lado, para a vida que eles haviam criado do nada.
apenas com determinação e amor. Isso era um legado, isso era sucesso, não medido em ouro ou fama, mas em relacionamentos nutridos, valores transmitidos e um lugar no mundo que continuaria depois que ele se fosse. O cowboy cansado que chegara sem nada havia construído algo que duraria, e esse conhecimento o encheu de profunda satisfação. Naquela noite, deitado ao lado de Teresa na escuridão, Benjamin refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. Toda a perda e dor que o haviam expulsado do Texas, a peregrinação sem rumo pelo Colorado, a noite em que ele cavalgara para este vale, desesperado e sozinho, cada passo fora necessário para levá-lo a este momento. Ele não mudaria nada, porque mudar o passado mudaria o presente, e seu presente era exatamente onde ele queria estar. Eu te amo, ele sussurrou para Teresa, que cochilava ao seu lado. Eu também te amo, ela murmurou de volta. Sempre amei, sempre amarei. Benjamin fechou os olhos com um sorriso, sabendo que o amanhã traria mais do trabalho, da vida e do amor que haviam definido seus melhores anos. O jovem assustado que fugia da dor havia se tornado um ancião confiante e seguro de seu lugar. E essa transformação foi talvez o maior presente que ele já recebera. Os anos seguintes trariam mais mudanças e desafios. Nada permanecia estático, e a vida tinha um jeito de lançar curvas inesperadas. Mas Benjamin enfrentava o futuro com a confiança nascida da experiência e cercado por pessoas que importavam. O que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos, como sempre fizeram. E em noites tranquilas, quando ele caminhava sozinho até o riacho, Benjamin às vezes pensava no momento em que sua vida mudou. Um cowboy cansado parando em uma pequena fazenda, conhecendo uma filha de fazendeiro com olhos verdes e mãos capazes, e encontrando o lar que ele procurava sem saber que existia. Aquele único momento havia colocado tudo o mais em movimento, e ele seria grato por isso até seu último suspiro. A fazenda continuou a prosperar no novo século. William provou ser um excelente gerente, implementando melhorias enquanto respeitava a base que seus pais haviam construído. A escola de Catherine teve sucesso, com alunos viajando de quilômetros de distância para uma educação de qualidade. James voltou com suas credenciais de veterinário e montou uma clínica que atendia a toda a região, tornando-se um recurso essencial para fazendeiros e criadores de gado. Margaret se casou em 1902 com um jovem que queria cultivar, e eles construíram uma casa na seção leste da propriedade. A fazenda agora sustentava 3 famílias confortavelmente, exatamente como Benjamin e Teresa haviam imaginado anos antes. A expansão foi gerenciada com cuidado, com todos contribuindo de acordo com suas habilidades e compartilhando as recompensas. Benjamin gradualmente se afastou das operações diárias, focando em ser avô e conselheiro, em vez de trabalhador principal. Seu corpo o lembrava constantemente que ele não tinha mais 26 anos, e ele aceitou as limitações com graça. Teresa também desacelerou, embora permanecesse afiada e envolvida em todas as decisões da família. Eles comemoraram seu 30º aniversário de casamento em 1906 com uma grande reunião que juntou família e amigos de toda a região. Foi um testemunho dos relacionamentos que eles haviam construído e mantido ao longo de décadas, e Benjamin se sentiu sobrecarregado pelo amor e respeito evidentes na celebração. 30 anos, Teresa refletiu naquela noite, depois que todos foram embora. Parece uma eternidade e nenhum tempo ao mesmo tempo. Os melhores 30 anos da minha vida, disse Benjamin, e estou ansioso por quantos mais tivermos. Homem ganancioso, quando se trata de tempo com você, absolutamente. Eles continuaram a aproveitar ao máximo seus anos juntos. Viajavam ocasionalmente, visitando Denver e outras cidades para ver o que o mundo moderno estava se tornando, mas sempre voltavam para a fazenda com alívio e felicidade. Este era o lar, imutável em sua natureza essencial, mesmo com a evolução dos detalhes. No inverno de 1908, Benjamin adoeceu com gripe. Foi sério o suficiente para que o médico insistisse em repouso completo, e por semanas, Benjamin ficou confinado à cama enquanto seu corpo lutava contra a infecção. Teresa raramente saía de seu lado, e a família se revezava na vigília. Ele se recuperou eventualmente, mas a doença o envelheceu visivelmente, deixando-o mais fraco do que antes. Você me assustou, admitiu Teresa assim que ele estava fora de perigo.
Não estou pronta para te perder ainda. Não estou pronto para ser perdido, respondeu Benjamin. Ainda temos muito o que viver. E eles continuaram a viver, embora em um ritmo mais lento. Benjamin passava mais tempo em sua cadeira na varanda, observando a fazenda operar ao seu redor e oferecendo conselhos quando solicitado. Ele brincava com netos e bisnetos, contava histórias dos velhos tempos e desfrutava da paz que vinha de saber que seu legado estava seguro. Teresa permaneceu sua companheira constante, ainda afiada e opinativa, ainda o centro da vida emocional da família. Eles haviam resistido a tudo juntos e emergido mais fortes por isso. Seu vínculo aprofundado pela experiência compartilhada e testado pela adversidade. Na primavera de 1910, quando Benjamin se aproximava dos 60 anos, ele refletiu sobre a estranha matemática de uma vida bem vivida. 51 anos desde seu nascimento, 34 anos desde sua chegada a este vale, 34 anos de casamento, família e construção de algo significativo. Os números pareciam arbitrários, mas representavam algo profundo. Uma vida transformada do desespero ao contentamento, da peregrinação solitária à conexão profunda. Ele pensava frequentemente em seus irmãos, mortos há mais de 3 décadas, e se perguntava o que eles pensariam de sua vida. Ele esperava que ficassem orgulhosos, esperava que entendessem por que ele havia deixado o Texas e como havia encontrado a paz. Ele ainda sentia a falta deles. Provavelmente sempre sentiria, mas a dor não o consumia mais. Havia se transformado em uma memória agridoce, presente, mas não mais debilitante. Thomas também permanecia em seus pensamentos, o homem que arriscara por um estranho e lhe dera tudo o que importava. Benjamin tentava honrar esse presente todos os dias, sendo o tipo de pessoa que Thomas acreditava que ele era. Honesto, trabalhador, dedicado à família e à terra. E Teresa, sua parceira em todas as coisas, que vira potencial em uma alma perdida e o amara até que ele se tornasse alguém digno dessa visão. Ela lhe dera filhos, um lar e um propósito, estivera ao seu lado em todos os desafios, o tornara melhor simplesmente por acreditar que ele poderia ser. Ele devia tudo a ela, e passava cada dia restante tentando mostrar-lhe isso. Em seu 35º aniversário de casamento, em 1911, a família organizou outra celebração. Benjamin estava mais lento agora, seus cabelos totalmente grisalhos e seu rosto profundamente marcado, mas seu sorriso era genuíno enquanto olhava ao redor para o que eles haviam criado. 4 filhos, todos bem-sucedidos e felizes à sua maneira, numerosos netos com mais chegando regularmente, uma fazenda que prosperava sob uma gestão capaz, um legado que continuaria muito depois que ele se fosse. Nós nos saímos bem, disse ele a Teresa naquela noite, enquanto estavam sentados juntos observando os vagalumes dançarem pelos campos. Nós nos saímos melhor do que bem, construímos algo lindo. Você construiu, eu apenas ajudei. Nós construímos juntos, esse sempre foi o ponto. Parceria, combinar forças, criar algo que nenhum de nós poderia ter gerenciado sozinho. Eu te amo, eu já mencionei isso recentemente? Não na última hora, mais ou menos. Inaceitável. Eu te amo mais do que pensei ser possível amar outra pessoa. Você salvou minha vida de maneiras grandes e pequenas. Você me deu uma razão para acreditar no amanhã. Você salvou a minha também. Eu estava contente antes de você chegar, mas não verdadeiramente feliz. Você me mostrou a diferença. Me mostrou o que parceria, paixão e conexão profunda poderiam ser. Nós nos salvamos. Eles ficaram sentados juntos até as estrelas aparecerem. 2 pessoas que se encontraram por acaso e se mantiveram juntas por escolha. Sua história de amor escrita através de décadas e gerações. E quando finalmente entraram para dormir, Benjamin sentiu a mesma gratidão que sentira milhares de vezes antes. A gratidão por um cowboy cansado ter parado em uma pequena fazenda, conhecido uma filha de fazendeiro e encontrado o lar que procurava sem saber que o esperava. Aqui, już nie.
Okei. Tää vuopaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis maannut sängyssä. Tehnyt kuolemaan. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mutta täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 € kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää. Puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä nyt niinku kaikille. Mutta se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä homma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. En jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä teen ruokaa täällä kämpässä. Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Katsotaan. Mitä tästä tulee? Tää haisee kyllä aika vahvalta kahvilta. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä, ja mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa, niin sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Niin se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Ai niinku silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut mua ei sinänsä niinku kiinnostaa, että... Sitten me tehdään... Tehdään pari leipää. Mä teen ton kanapasta vähän myöhemmin. No ei sinänsä kiinnosta.
On ihan superhyvää. Rakastan, kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastun, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla, että mulla on niinku pulloituspöydällä. Mä vien ne huomenna. Mutta tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkua mihinkään. Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Mä en myöskään tykkää laittaa ruokaa, osaan kyllä mielellä. Niin, no mulla on sama. Mä en vaan tykkää. Mä en vaan jotenkin dikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei, et ruoanlaitto on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo, siistiä, mut mä en jotenkin, mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut ei tullut kyllä paljon tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, eiks täällä on jotain... Tonne. En oo saanut tätä aamutakkia laajan. Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sitten kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveikit Haimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackiesissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackiesiin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackiesissä koko ilta. Sinne tuli kaikki. Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackiesistä, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki, niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me tajuttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sit onneksi meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Mentiin sit sinne.